Diga comigo assim: essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E nessa noite eu vou receber a santa, poderosa, inerrante, sempre viva palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Se você crê, diga: eu creio. Eu creio também. Abra sua Bíblia no Salmo, no capítulo 8. Salmo 8. Nós vamos ler a partir do verso 1. Está comigo lá? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste no céu a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, um pouco menor que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe pusestes, ovelhas, bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela sua palavra. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor é aquele que revela essa palavra aos nossos corações. A nossa alma, Senhor, ela anseia pela sua presença, pela sua palavra, e nós oramos pedindo instrução, direção, graça, revelação, que saiamos daqui mais abençoados e parecidos contigo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos ministrar hoje sobre o seguinte tema: Deus está pregando. Amém? Diga comigo: Deus está pregando. E Deus não está pregando desde agora, ou porque agora é o momento da ministração da palavra. Deus está pregando desde sempre. Desde que Ele criou o céu, a terra, a lua, as estrelas, o universo, Deus está pregando. Deus não está pregando porque a Bíblia foi escrita. Deus já pregava antes disso. Deus está pregando desde que o mundo é mundo. Amém? Diga comigo: desde que o mundo é mundo. Deus está pregando. Quando Abel morreu e Sete nasceu algum tempo depois, Sete herdou um legado invisível, o legado de Abel. Abel não estava lá para comunicar a Sete alguma coisa, mas possivelmente os seus pais lhe contaram o que havia acontecido, e Sete possivelmente fez uma escolha de seguir os caminhos do seu irmão falecido, Abel. Mas eu te pergunto, como Sete teve uma experiência com Deus? Ele teve uma experiência com Deus como a maioria daqueles que estiveram antes de Moisés. Aqueles que viam nas manifestações da natureza a palavra de Deus. Está comigo? Davi, o salmista aqui, ele está dizendo, é o salmo de Davi, ele está dizendo: olha, quando eu olho para o céu, para o sol, para a lua, para tudo que fizeste, Senhor, eu fico maravilhado. Quando Davi olhava para a criação, Deus falava alguma coisa para Davi. Quer dizer, Deus continua pregando, mas haverá um momento que Ele deixará de pregar. Amém? Mas Ele continua pregando. E eu queria agora que você abrisse a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 1. Romanos 1, nós vamos ler aqui a partir do verso, acredito que do verso 17. Nós vamos ler a partir do verso 18. Olha só, Romanos 1, 18, é parte da fala do apóstolo Paulo aos cristãos em Roma.
A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Paulo está dizendo, Deus está irado e essa ira se revela do céu. Por quê? Porque há homens que detiveram a verdade, mas eles espalham a injustiça, a mentira. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, escute essa frase, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Ou seja, tudo que é possível que o ser humano conheça sobre Deus está exposto e não é desde agora, sempre esteve. Releia. O que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles. Entre eles quem? Esses homens com quem Deus está irado, porque eles detêm a verdade em troca da injustiça. Se há ímpios, Deus está revelado, o que dizer dos seus filhos? Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus. Como que um ímpio pode ver um atributo invisível de Deus? Quando eu digo, querido, que Deus não precisa do ser humano para pregar, eu não estou desmerecendo os pastores, nem mestres da palavra, nem evangelistas. É importante que a palavra de Deus seja ensinada, mas os atributos invisíveis de Deus pregam, e mesmo sendo invisíveis, o homem vê. Como, pastora, que o ser humano vê um atributo invisível de Deus? Porque você não enxerga só com os seus olhos. Há um espírito dentro de você, há uma alma dentro de você. E esse espírito, essa alma que está dentro de você, vê coisas que os seus olhos naturais não veem. E isso não vale só para aqueles que nasceram de novo, é para os ímpios também. Você está comigo? Olha só que coisa interessante. Porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso o quê? Indesculpáveis. Olha só, irmãs e o que se pode ver sobre Deus, os atributos invisíveis dele, a divindade dele e o eterno poder dele. Isso pode ser visto por qualquer ser humano. Não precisa ser crente, pode ser católico, pode ser espírita, pode ser muçulmano, pode ser o que for. Todo ser humano ouve Deus pregando. Independe de termos um microfone para falar de Jesus ou não. É por isso que a Bíblia nos chama de quê? De cooperadores. Deus é quem está à frente da sua obra. Eu e você cooperamos com essa obra. Mas Deus está à frente da sua própria obra. Ele não entregou a direção da sua obra a homens. Está comigo, queridos? Então Paulo está dizendo, Deus está irado com um grupo de pessoas. E que grupo é esse? Aqueles que veem as coisas invisíveis, que conhecem esses atributos invisíveis de Deus, que percebem essas coisas que Deus fala, faz, é o seu divino poder, a sua eternidade, a sua divindade. No entanto, detém a verdade em troca da injustiça. Então Deus, ele está pregando. A gente pensa que Deus só está pregando agora por meio das catástrofes no mundo. Inclusive ontem, eu até procurei essa matéria para dividir com vocês hoje, sobre as cidades no Brasil, principalmente a nível de Nordeste, que segundo um determinado estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, juntamente com a junta polonesa, cidades no Nordeste que provavelmente não ficará pedra sobre pedra entre os próximos 50 ou 100 anos. E eu fui lá no mapa, eles disponibilizam um link, você tem como entrar, está em inglês, mas é bem facinho de você achar, e Sergipe está lá, porque é justamente a costa do Nordeste. Justamente a costa do Nordeste, né? Então, essas cidades da costa do Nordeste já é conhecido de que se sofrerá abalos sísmicos de tamanha magnitude nos próximos 50 a 100 anos. Isso saiu há uns 3 ou 4 dias atrás. Mas matérias mais aleatórias já circulam desde 2021,
sobre a costa brasileira, a costa do Nordeste, um país que tecnicamente não sofria terremoto, embora a gente sabe que ali em Alagoas, algumas áreas do Sul, Minas Gerais, algumas áreas da Bahia sofreram alguns tremores, mas eu não estou falando desses tremores. E esse estudo saiu justamente para que o Nordeste comece a preparar suas edificações, visto que as nossas edificações são sobremodo frágeis, que um vento derruba, que dirá um abalo sísmico. Não é? Então, dos dois, ou migraremos do Nordeste para um outro lugar, ou o preço dos imóveis do Nordeste, daqui a pouco, quando isso se tornar conhecido, vai começar a despencar. Ou então o Nordeste vai ter que ficar num preço bem alto para se viver, porque vai ter que se fortalecer tudo quanto é estrutura para se morar, porque ninguém compra um imóvel para que daqui a 50 anos não vale nada. É ou não é verdade? Meu avô construiu um imóvel há anos atrás com uma mão na frente e outra atrás. Hoje esse imóvel vale um valor significativo, não é? Agora, ele deixou de herança. Você faria o mesmo pelos seus filhos? Compraria um excelente apartamento aqui no Nordeste, que daqui a 50 anos pode não ficar pedra sobre pedra, é um bom negócio ou não? Isso significa, irmãos, que Deus está pregando também, mas não só pela natureza. Agora, Deus está pregando há muito tempo. Diga para a pessoa do seu lado, Deus está pregando há muito tempo. E não é uma mensagem única. Porque são pessoas diferentes, vivendo histórias diferentes, com contextos diferentes. Mas o mesmo Deus que prega no Brasil, prega na Ásia, prega na China, prega na Polônia, prega no mundo inteiro. Mas para cada povo, Deus está pregando uma mensagem em cada era. E qual seria a mensagem para essa geração? Já que Deus está pregando hoje, qual seria, Plínio, a mensagem dele para essa geração? Se nós formos falar, amados, sobre o mal do século, qual que é o mal do século hoje? Doenças psicossomáticas de modo geral, somadas à depressão, não é isso? Ansiedade, transtornos diversos, não é assim? Comportamentais. Se nós formos olhar o que Deus estaria pregando sobre isso, será que há alguma coisa na Bíblia? Lucas 21. Olhem para os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Contudo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como cada um deles. Lucas capítulo 21. Se Deus veste o lírio do campo, que hoje existe, amanhã é lançado no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Diga, Deus está pregando. Amém. Ansiedade. Para qualquer sentimento ou sensação humana, ou circunstância humana, Deus está pregando. A Bíblia diz, Jesus falou, por que vocês andam atribulados, angustiados de coração? Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Por que vocês estão vivendo como esse mundo está vivendo, debaixo da mesma agonia? Deus está pregando. Está comigo, irmão? Deus está pregando. Agora, é claro que além dessa mensagem sobre as nossas vivências, existem mensagens que são proféticas. Existem coisas que se aplicam, Poli, ao nosso hoje e coisas que se aplicam ao nosso amanhã. É por essa razão que a palavra de Deus é viva. Está comigo? É viva. Eu fiquei pensando cá com meus botões, né? Vindo para cá no carro e pensando. Eu falei, Senhor, se essas previsões aí sobre a costa do Nordeste, né? Se tudo isso de fato se consolidar, se por acaso o Nordeste brasileiro vier a ficar submerso, isso significa que nós temos entre 50 e 100 anos para ganhar esse estado para Jesus. Está comigo, irmãos? Está comigo? Você precisa entender o que Deus está falando para você. O apóstolo Paulo disse que no mundo, Humberto, há muitas vozes e nenhuma delas sem significado. Está escrito. Se há muitas vozes, nenhuma delas sem significado, significa que daria trabalho para discernir qual era a voz de Deus.
Mas a vantagem, irmãos, é que a voz de Deus não está competindo com as vozes do mundo. Enquanto as vozes do mundo gritam aos nossos ouvidos, por incrível que pareça, a voz de Deus não se ouve com os ouvidos, se ouve com os olhos. Como o pastor e olho ouve? Bom, nesse caso sim. Porque nós olhamos para aquilo que Deus está anunciando e nós vemos e por isso ouvimos. Deus fala a partir de imagens. Está escrito que outrora, tendo Deus falado pelos seus servos e os profetas e de muitas e outras formas, nesses dias aprove falar-nos através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Isso significa que Deus fala desde outrora de muitas formas, que nós não sabemos quantas são elas, mas falou através dos profetas, falou através dos escritos, e nesses últimos dias, é porque a voz de Deus vai diminuindo. Agora, nesses últimos dias, Ele nos falou pelo seu Filho, a quem Ele fez herdeiro de todo o mundo e de todas as coisas. Então, eu não preciso estar preocupado com o que Deus falou lá atrás com Moisés. Não apenas porque a vida era de Moisés, não era minha, mas porque o clima, a terra, a geofísica, o projeto, o propósito, não me diz respeito necessariamente. Eu devo aprender a extrair princípios disso. Aquela voz reverbera até hoje, mas em Jesus, digamos que a voz de Deus se personificou. Está comigo? E tomou a última forma plausível. Uma forma de carne e osso. Tu já viu uma voz de carne e osso? Pois é Jesus encarnado andando nessa terra. Uma voz de carne e osso, precedida por um homem chamado João Batista, que vem trazendo os últimos resquícios dessa mensagem de Deus à humanidade. E agora a natureza auxilia nisso. Romanos capítulo 8. A Bíblia diz que a criação, ela tem uma expectativa da manifestação dos filhos de Deus. E nessa expectativa ela geme. Romanos capítulo 8, você pode ler depois. Ela geme aguardando isso. Aí Paulo conclui dizendo, mas não apenas a criação geme. Nós que temos as primícias do Espírito também gememos. Agora veja, aguardando a adoção de filhos. Aí Paulo explica o que é essa adoção. Ele diz, a saber, a salvação do corpo. Traduz esse texto para nós, pastora. Paulo está dizendo aos romanos, olha, a criação está gemendo já. Nos dias de Paulo, a criação não dava conta. Irmão, aquecimento global. Ok? Se você quiser e se interessar, leia estudos alternativos, escute outras coisas também. E você vai entender que muitas coisas não faz sentido, porque a Terra ela é um organismo preparado para ciclos e eras, que tem um padrão de tempo, 400 anos, 120 anos, 70 anos e 7 anos. Antes dos 70 tem uns 40 anos, há um padrão na Terra de anos. E dentro desses padrões de anos, a Terra se comporta de uma forma. Então preste atenção, não é da agora que a Terra está gemendo. A Terra está gemendo desde os dias de Paulo. Diga comigo, a Terra está gemendo. Desde os dias de Paulo, Grazi, 2000 anos atrás. A Terra não está gemendo agora. Diga para a pessoa, você fala assim, querido, Deus está pregando. Preste atenção no que Ele está dizendo. Amém. Embora Deus tenha consolidado em Jesus toda a sua fala, nós não podemos esquecer que Jesus preenche todas as coisas. O que significa que Jesus preenche todas as coisas? Imaginemos que esse carpete é a terra e esse púlpito é o céu. Quando a Bíblia diz que Jesus preenche todas as coisas, é porque Jesus está da terra até o céu. Não há nada que Ele não tenha preenchido. Então Ele pode mover uma série de coisas, inclusive no universo, para continuar falando. Você está comigo? Para continuar falando. É por essa razão, queridos, que Jesus falou lá no sermão profético, Ele disse, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, olhem para cima, porque a vossa redenção está próxima. Está comigo? Olhem. Olhem, pastor, a voz de Deus se ouve olhando? A voz de Deus se ouve olhando.
Fábio, a voz de Deus se ouve olhando. A voz de Deus se ouve vendo. Eu estava vendo uma psicopedagoga dando uma entrevista, ela disse assim: filhos não ouvem ordens, mas seguem exemplo. O que ela estava querendo dizer? Se você quer dar algum tipo de ordem ao seu filho, não grite, não fale, faça. Naturalmente, ele vai imitar aquilo que você está falando. Já não é isso que está escrito também nas Escrituras? Na Bíblia? Ensina o menino aonde? No caminho. Não ensine o caminho. Ensine no caminho em que ele deve andar. Se você fizer isso com ele desde pequeno, dificilmente, mas ele vai perder o caminho. Ah, pastor, tem muito filho de crente que se desviou. E aí? Não estou pondo em conta a índole desse crente. Não é nosso papel. Mas o que eu estou querendo dizer, embora isso não seja uma profecia, é que há uma forte probabilidade, grande probabilidade, porque estamos falando da formação emocional do indivíduo. Estamos falando da formação psicológica do indivíduo, da formação espiritual do indivíduo. O indivíduo que é formado de modo perfeito nessas fases, dificilmente ele vai se deslumbrar em fase adulta com qualquer outra coisa. Está comigo, irmão? Então Deus está falando. Deus está pregando. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo agora em Hebreus. Abra comigo Hebreus capítulo 1, verso 1. Hebreus 1. Vamos ler juntos. Hebreus 1. Havendo Deus outrora falado, quantas vezes? Muitas. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Ou seja, ele não só falou de muitas vezes na quantidade, ele falou de várias formas também. Aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é que sustenta o universo? Jesus, o Filho. E ele sustenta por meio de quê? Da sua palavra. Agora pense comigo. Se Jesus é o Filho que sustenta o universo pela sua palavra, quem está movendo o universo? A NASA? Está comigo? Se o Filho sustenta o universo pela palavra, quem está movendo os lugares onde a mente humana, o dedo humano e toda a tecnologia humana não alcança? Aquele mesmo que sustenta com a sua palavra, o Filho. E ele está movendo com que intenção? Diga comigo, falar. Diga para a pessoa, Jesus não parou de pregar não, viu? Só que agora ele prega, mexendo nos astros. Também. Está comigo? Irmãos, Deus está pregando, Ele está falando. Muitos crentes, agora eu vou dar uma palavra aqui que pode trazer alívio a alguns corações, tanto que estão aqui nessa noite, quanto que ouvirão depois. Muitos crentes têm sentido uma angústia, agonia, desespero e até uma certa ansiedade. E muitos deles não estão compreendendo, porque são pessoas de oração. São pessoas que andam no temor ao Senhor, pessoas que andam debaixo de uma palavra de Deus. Mas sabe, amado, é porque agora, como está escrito em Romanos 8, as primícias do Espírito, que nós temos só as primícias do Espírito em nós, começou a gemer também. Está comigo? Começou a gemer também. Por isso que algumas coisas que eram tão importantes para você antes, agora estão ficando besteira. Por isso que alguns alvos que eram tão importantes para você antes, agora está virando besteira. Porque Deus está nos fazendo gemer. Deus está nos levando para o lugar certo.
Deus está, irmão, se Deus controla quantas vezes a terra dá uma volta em torno do sol e em torno de si mesma, esse mesmo Deus, que é o Filho, Jesus, é o mesmo que também tem o nosso espírito em suas mãos. E como nós estamos nele, quando Jesus sente, quem está no espírito sente também. Está comigo? É por essa razão que nós precisamos concentrar mais na maturidade espiritual. Concentrar mais. Maturidade. Hoje Lina esteve lá em casa, está vivendo o luto dela. Nós batemos um papo e uma das coisas que eu disse para ela foi: olha para essa situação de modo menos emocional. Chore teu luto, chore sua dor, mas as coisas que estão em volta desse luto, olhe de maneira racional. Quanto mais racional você for, mais madura você será. Estão entendendo o que eu estou falando? Se você quer, querido, discernir, preste atenção no que eu estou dizendo, porque eu estou falando isso pelo Espírito. Se você quiser discernir o que Jesus está sentindo, discernir, você precisa amadurecer. Discernir. Porque sentir, a gente vai sentir. Sabe aquela madrugada que você acorda com um aperto na alma? Você diz: não, o que foi? Não, foi meu parente lá quem disse uma mensagem no grupo do WhatsApp que eu fiquei triste. Diga para você só: largue de ser besta. E pare de reduzir suas emoções a coisas fúteis. Irmão, você tem que dizer: o que é que Deus está querendo falar comigo? Para onde o Espírito está me chamando? Está comigo? E sair desse lugar, desse campo superficial e de confusão e de coisas assim. Para onde Deus está me chamando? Para onde Deus está me levando? Não consigo dormir, vou tomar um remédio. Vai orar um pouco antes do remédio. Vai, irmão, se não é Deus te chamando para algo diferente. A primeira atitude que toma, eu vou tomar um remédio. Irmão, presta atenção. A diferença do mundo estar sentindo as coisas que nós estamos sentindo é que nós sabemos o final da história e eles não. Está entendendo? Nós sabemos o final da história, eles não. Por isso que a angústia deles não tem fim. Mas você não precisa tomar o remédio que o mundo toma, porque você já sabe o final da história. O nome desse remédio, irmão, para a alma humana é um só: Jesus. Jesus. Está comigo? Não estou desprezando. Se você tem uma proposta clínica, orientação de um médico, siga. Agora, abra sua mente também. Está comigo? Abra sua mente também, porque Deus está pregando. E como nós estamos em Cristo, irmão, nós sentimos muitas coisas que Jesus sente. Isso é uma das coisas que Deus tem ministrado ao meu espírito nesses dias. Porque a gente é de carne e osso. A gente é um vasinho de barro. Então, quando a gente sente, até a gente discernir o que foi. Não é assim? Passa tanta coisa na nossa cabeça. E eu comecei a falar: deve ser isso que eu estou sentindo, deve ser aquilo que eu estou sentindo, não, deve ser isso aqui, deve ser TPM. Não, deve ser isso aqui, deve ser isso aqui. Mas e ontem o Senhor me abraçou com uma palavra. E se não for nada disso? Tu já parou para pensar que tu está comigo e eu estou em ti? Tu já parou para pensar que tu pode estar sentindo coisas que eu estou sentindo? E que não estão na sua lista? Mas Deus está pregando. Está comigo? Deus está pregando. Abra sua Bíblia comigo, mais um texto. Eu quero explicar um pouco esse texto de Romanos 8. Romanos 8, 19. Vocês estão recebendo alguma coisa nessa noite, gente? Glória a Deus por isso. Agora recebe mesmo, viu? Não recebe só nos ouvidos, não. Recebe de verdade. Romanos capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 19. Está escrito. Vamos ler a partir do verso 18. Porque para mim, eu tenho por certo, olha naquela época o discernimento de Paulo. Porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada onde? Leia, onde? No céu? Na eternidade? Nas ruas de ouro? Onde é que essa glória vai ser revelada? Em nós. Diga, em mim.
ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Que revelação é essa? Quando essa glória for manifestada onde? Em nós. A natureza está esperando isso, ver isso. Aí Paulo continua: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, né? Sabemos do pecado de Adão. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, há uma similaridade entre o sofrimento da natureza por conta do pecado e o alívio da natureza por conta da restauração da humanidade. Quem está acompanhando isso? Está dando para perceber no texto? Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta até agora. E não somente ela, mas nós que temos as primícias do Espírito. Querido, nós temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo. Em nosso íntimo. Alguém já gemeu no íntimo aqui? Alguém já sentiu dor profunda de alma que você não consegue botar uma palavra? Quem já sentiu isso aqui? Levanta a mão. Aquela coisa lá no fundo do teu ser. Querido, se fosse na época do mundo, talvez a mesa do bar resolvesse. Mas agora, não tem Rivotril que resolva. Porque você está percebendo no Espírito o que o coração de Deus está sentindo. Agora, a nossa ausência de discernimento e a nossa pouca maturidade na fé reduzem algo tão precioso a algo medíocre. Quem está entendendo o que eu estou falando? Querido, se você é do reino da luz, se você é um filho de Deus chamado por Ele, tem convicção da sua salvação, se você é corpo e habitação dEle, espera sentir o que Ele sinta. Amém? Espere perceber, tente colocar. Olha como nós temos uma mídia maligna. A doutrinação do diabo nesses dias é essa: ansiedade e depressão, e não sei das quantas, e não sei o que, irmão. Pode até ser, mas isso é colateral. A raiz é uma só. A criação está gemendo. Nós sabemos o final do gemido, amém? O mundo não. Está comigo? Ah, é muita tela. Realmente é muita tela. Ah, é muita insônia. Realmente é muita insônia. Mas vamos botar um zoom na alma humana e vamos ver até onde esses questionamentos vão? Aleluia. Vocês estão aqui? Glória a Deus. Pois a criação... Vamos ler aqui a partir do verso 22. Pois sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Agora Paulo está dizendo para você, explicando para você que angústia é essa. Olha o que Paulo está dizendo, o que é. Você está gemendo porque você está aguardando a adoção de filhos, a redenção do seu corpo. Pastora, como assim a redenção do seu corpo? Porque tu é o espírito vivo morando no corpo morto. Você é um espírito agora eterno que tem a vida de Deus dentro de um vaso limitado que vai para o pó. Você está comigo? Então Paulo está dizendo, nós estamos gemendo. Mas estamos gemendo aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do corpo. Que redenção do corpo é essa? O corpo glorificado. Você está comigo? Aquele mesmo que Jesus recebeu quando ressuscitou. Amém? Nós somos salvos pela fé. Vamos aí que Paulo continua explicando, é melhor do que eu. Porque na esperança fomos salvos. Leia de novo, diga comigo. Porque na esperança fomos salvos. Diga de novo, na esperança. Diga, quem tem esperança está esperando. Deixa eu bugar a sua mente, mas eu vou desbugar depois. Se nós estamos esperando a salvação, quer dizer que nós não somos salvos de fato. Seremos salvos. Somos salvos agora pela fé. Então, irmão, acaba com esse negócio de perde ou ganha a salvação.
Perdeu, ganhou. Salvou, perdeu, desviou, perdeu de novo, ganhou. Não! Salvação é quem chega no final, amado. Por isso, dê um conselho para a pessoa que está do seu lado. Fala assim para ele ou para ela. Não confia não, hein? Vai até o fim. Se tu quer ser salvo mesmo, não confia na tua carteirinha de membro, não. Nem na tua oração emocionada, nem do louvor abençoado, nem nas línguas que você ora. Diga, se tu quer ter certeza de salvação, teu último suspiro vai revelar isso. Não se assuste, mas é o que a Bíblia diz. E as coisas que a Bíblia diz devem nos fortalecer. Amém? Irmãos, o culto que eu tenho é o culto de ensino. Então, eu tenho que fazer o quê? Ensinar. Agora, siga comigo para o verso 26. Não, vamos continuar no 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Traduzindo, se estivéssemos salvos de fato, não precisaríamos esperar uma salvação. Por quê? A esperança que se vê não é esperança. Não, eu tenho esperança de estar com o microfone na mão. Como se eu já estou? Está comigo? Aí ele segue dizendo. Também o Espírito... Não, verso 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Bota a mãozinha no ombro do seu irmão e diga assim. É por isso que está escrito. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Siga comigo. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito faz o quê? Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos falar sobre isso aqui. Mas eu acho aquela música linda. Espírito Santo, ore por mim. Mas ele não ora por nós, não. Ele ora em nós. Se tu está orando, ele está orando contigo. Se tu não está orando, ele não está orando. Está comigo? Choquei, né? Bom, mas é o que a Bíblia diz. Quem intercede por nós junto ao Pai não é Ave Maria. Quem intercede por nós junto ao Pai é Jesus Cristo. Mas isso também não é algo aleatório. Se pecarmos e nos arrependermos, temos um advogado. Está comigo? Agora, o advogado aparece do nada ou ele é acionado? Acionado. Acionado. Jesus, é o seguinte, pequei, estou arrependido do que fiz. Passa teu sangue aqui sobre a minha vida nessa hora. Intercede junto ao Pai por mim. Isso a Bíblia te dá respaldo para fazer. Agora, dizer que o Espírito Santo está diante de Deus intercedendo por nós, não tem nenhum versículo na Bíblia que diga isso. E está dizendo que no contexto de oração, porque não sabemos orar como convém, embora nos achemos assim a última Coca-Cola do deserto orando, não é verdade? Mas nós não sabemos orar como convém. Então, o Espírito Santo lá no íntimo faz o quê? Intercede por nós. Vou fazer de uma maneira simples, mas é como se ele dissesse assim, Senhor, não é isso que ele quer dizer, não. Ele quer dizer, na verdade, é isso, 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 isso e isso. É isso aqui que ele está precisando. Está comigo? E ele começa a fazer isso com gemidos, o quê? Inexprimíveis. Amém, amados? Siga comigo. E aquele que sonda os corações, eita glória, sabe qual é a mente do Espírito. Ou seja, Deus sabe interpretar os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, orando quando nós clamamos. Porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Ele quem? O Espírito Santo. Em qual contexto? Na oração. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo, de modo isolado, é um perigo. Mas esse versículo, dentro do contexto da oração, significa que você pode ter orado 1 hora de relógio e contado, na verdade, 5 minutos de uma oração que deu para Deus assim receber. Mas os 55 minutos não se perderá. Por quê? Porque tem o Espírito Santo intercedendo com você lá. Está comigo?
falando e levando para Deus aquilo que você precisa, aquilo que eu preciso. Então, no final, Paulo está dizendo, juntamente tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, o fato de eles estarem gemendo junto com a criação, esperando a adoção, esperando a salvação, o fato deles não saberem orar como convém, mas o Espírito vai lá e ajuda. O que Paulo está dizendo? No final das contas, para aqueles que amam a Deus, tudo coopera. Está comigo? Diga comigo, sabendo orar ou não? Sabendo discernir ou não o que eu estou sentindo? Diga, porque eu sou um ser esquisito. Algo eterno. Vivendo dentro de algo temporário. Diga, de vez em quando não dá para discernir. Diga, mas nessa noite, o Espírito Santo está me chamando para um lugar mais alto de oração, onde eu vou discernir o que o Senhor sente. Amém. E para a gente terminar, as coisas criadas nos ensinam muitas coisas. Por exemplo, quando você olha para o dia e para a noite, isso fala o que para você? Nos ensina sobre o quê? Diga comigo, ciclos. As estações do ano nos ensinam o quê? Ciclos. Amém? Mas o fato de que o ser humano nasce, cresce, reproduz ou não e morre, nos ensina o quê? A vida é passageira. Amém? A vida é passageira. Está comigo? A Bíblia nos apresenta, e na natureza nós temos, situações que são cíclicas e situações que são findáveis. Essas situações findáveis estão dentro das coisas que são cíclicas, mas vai chegar uma hora que esse relógio das coisas que acabam e das coisas que se repetem vai parar. E então, o Senhor fará novas todas as coisas. Está comigo? Querido, parece que não, mas eu e você estamos no lucro. Amém? No entanto, nós precisamos ter um alerta. Nós precisamos de um alerta. De um alerta com relação à nossa vida com Deus. De um alerta com relação à nossa intimidade com o Senhor. A nossa aliança com Ele. Nós precisamos de um alerta. E nessa noite, Deus continua pregando. Através do vaso que vos fala. Mas não somente através de mim. Mas da sua palavra, do seu Espírito. Eu não quero que você olhe para o que você está sentindo como se fosse dor de barriga. Eu não quero que você olhe para o que você está sentindo no seu espírito, achando que uma casa nova, um carro novo, um emprego novo, uma cidade nova vai resolver. No seu coração, como eu vou explicar isso, mas eu vou, porque vocês têm a mente de Cristo. No seu espírito, as coisas estão sendo aceleradas, porque nós estamos voltando para casa. Isso pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 50 anos, pode ser daqui a 100 anos. Pastora, mas se demorar tanto tempo assim, o que eu deveria mudar na minha vida? Faça o que Paulo ensinou, tendo como se não tivesse. Amém? Possuindo como se não possuísse. Traduzindo, fazendo e tendo coisas sem amá-las. Amando pessoas, amando o reino, se movendo no mesmo espírito que Jesus se movia. Amém? Você pode fazer tudo aquilo que você quiser, mas não deixe essas coisas dominarem o seu coração. Tendo, Fábio, como se não tivesse. Amém? Significa o quê? O meu coração não está nisso. Amém? Eu tenho coisas, as coisas não me têm. Eu amo pessoas e gosto de coisas. Por quê? Porque eu estou me movendo num reino. Eu estou me movendo para um reino e através de um reino. Amém? Diga assim comigo, Deus, continua pregando para mim até eu entender.